Em 1953, a Finlândia, ainda sob o manto frio do inverno e as cicatrizes da Segunda Guerra, é abalada por um crime que desafia a sua própria essência. Em Isojoki, uma jovem de 17 anos, Auli Kilikki-Saari, desaparece na escuridão da noite após uma fervorosa reunião de oração. A sua jornada de volta para casa, a pedaladas solitárias, transforma-se num pesadelo sem fim. O amanhecer traz consigo a cruel constatação da tragédia. As autoridades, confrontadas com um crime brutalmente incomum para a sua pacata comunidade, vasculham a área em busca de pistas. O silêncio é quebrado pela descoberta de uma meia masculina, um artefato macabro que se assume como a assinatura do assassino, a prova da sua presença nefasta. Anos depois, em 1955, a sombra da morte estende-se para norte, a cidade costeira de Kemi. Ellie Maria Imo, outra jovem, é encontrada sem vida, o seu corpo abandonado perto de casa, vítima de um ataque repentino e implacável. A questão que paira no ar é assustadora. Poderia o assassino de Ellie ser o mesmo homem que em Isojoki deixou para trás a sua marca silenciosa, a meia solitária? Uma hipótese aterradora que ninguém se atreve a confessar. O tempo passa, mas a paz tarda em chegar. Em 1959, o terror regressa ao sul, à idílica cidade de Heinävesi. Duas jovens amigas, Rita Pakkanen e Eini Nyssunen, desfrutam de suas férias no famoso acampamento de Tulilaki, um santuário de beleza natural e tranquilidade. Mas o que as espreita nas sombras é um destino cruel. O assassino, possivelmente ao observá-las há algum tempo, decide ceifar suas vidas. Mais uma vez, o horror invade a Finlândia, deixando para trás um rastro de dor e perguntas sem resposta. O pânico instala-se. O suspeito dos dois casos anteriores, Hans Eismann, esteve presente em Heinävesi durante o período do duplo assassinato, uma sinistra coincidência que não pode ser ignorada. E a teia de horror não para de se tecer. Em 1960, a tragédia atinge o seu clímax no Lago Boldon, em Espoo. 4 jovens amigos são atacados enquanto acampavam às margens do Lago Negro, imenso e elegante, um local de eleição para famílias em busca de paz e diversão. A brutalidade do crime é indescritível. A noite transforma-se em um pesadelo, e o lago, outrora um espelho de tranquilidade, espelha agora a face da morte. O assassino, num ato de selvageria, semeia o caos, deixando para trás um cenário de horror e destruição. E como uma sombra onipresente, surge novamente a figura de Hans Eismann, o suspeito dos casos anteriores, a dar entrada no hospital da cidade no mesmo dia do ataque. A sua presença constante, a sua aura de mistério, torna-o num foco de suspeitas. O tempo avança implacavelmente. Em 1963, 3 anos após o massacre do Lago Boldon, a história leva-nos até Turku, uma cidade algures entre Espoo e Isojoki, onde encontramos o último rastro do criminoso. Sirkka-Liisa Valus, uma mulher com uma vida envolta em mistério, é vista a regressar a casa na companhia de um homem. No dia seguinte, o seu corpo é encontrado sem vida no seu apartamento, vítima de um ataque brutal. E mais uma vez, a presença fantasmagórica de Hans Eismann. Testemunhas relatam pelo visto a conversar com Sirkka-Liisa dias antes do assassinato. Seriam todas estas coincidências? Seria Hans o homem mais azarado da Finlândia ou um assassino em série meticuloso a manipular as sombras para escapar à justiça? A ligação entre estes 5 casos, separados pelo tempo e pela distância, alimenta uma das teorias criminais mais intrigantes do século XX, uma narrativa sombria que decidimos intitular Hans, o enigma da saga finlandesa. Neste episódio,
Prepare-se para sentir os ventos gelados da Finlândia enquanto desvendamos os detalhes de cada uma dessas histórias trágicas e incessantemente enigmáticas que ecoam através dos anos, atormentando a memória de um país. A nossa jornada começa a 17 de maio de 1953. Ao cair da noite de um domingo, Auli Kiliki Saari, uma jovem de 17 anos, despede-se de uma reunião de oração na região de Merikarvia, na Finlândia. Ao seu lado, a sua amiga Maiju Ilihietala acompanha-na de bicicleta em direção à vila de Isojoki, seu lar. A distância entre o local da reunião e a casa das jovens é de aproximadamente 1 hora. Auli, assombrada pelo medo de regressar sozinha durante a noite, anseia pela companhia da amiga. O destino, contudo, traça um rumo diferente. Numa bifurcação da estrada, Auli e Maiju se despedem. Auli tem agora que enfrentar 6 quilômetros a sós, um percurso que jamais completará. No dia seguinte, os pais de Auli mantêm a calma, confiantes que a filha terá pernoitado em casa de Maiju após a reunião da igreja. A apreensão, no entanto, instala-se quando a Igreja Evangélica Luterana de Isojoki contata a família para saber o paradeiro de Auli, que não comparecera às atividades religiosas daquele dia. O desaparecimento de Auli é registrado e a maquinária da lei entra em ação. Mais de 300 policiais, junto com voluntários civis, vasculham a área em busca de pistas. O tempo urge, mas os esforços revelam-se infrutíferos. Nenhum vestígio da jovem é encontrado. As primeiras investigações sobre o paradeiro de Auli são conduzidas pelos comissários de polícia Jorma Koskela e Axel Skogman, que recebem o apoio do Centro de Polícia Criminal do Condado de Uusimaa, que envia reforços. Em 21 de maio, uma mega operação envolvendo 600 voluntários locais é desencadeada, mas os resultados são desanimadores. O desaparecimento de Auli ganha as manchetes dos jornais e as primeiras testemunhas começam a surgir. O agricultor Oskari Fosby e seu filho Vilho Fosby relatam ter visto marcas de pneus e de bicicleta perto da região onde Auli foi vista pela última vez por volta das 22h30 da noite. Além disso, alegam ter encontrado pedaços de vidro quebrados no chão, sugerindo uma possível colisão. O local é minuciosamente examinado, mas apenas as marcas de pneus e pegadas são confirmadas. Uma zeladora de 66 anos, Hilma, afirma ter ouvido gritos de socorro por volta das 22h30 da noite. As pistas, escassas, apontam para um cenário sombrio. Auli poderia ter tido um fim trágico, o seu corpo abandonado a alguns nas proximidades. As buscas são alargadas para as áreas florestais e pantanosas de Isojoki, mas a esperança esmorece. Passa-se uma semana. Uma menina de 13 anos alega ter visto um carro cor de creme com 2 homens passando pela estrada onde Auli foi vista pela última vez por volta das 23h30 da noite. O veículo, segundo seu relato, seguia a alta velocidade e com os faróis apagados. Uma senhora da vila vizinha, a cerca de 18 quilômetros de Isojoki, diz ter visto o mesmo veículo suspeito a circular na região a grande velocidade. Numa comunidade pequena e unida, os forasteiros não passam despercebidos. Os investigadores, confiando nos relatos das testemunhas, começam a acreditar que Auli poderia ter sido raptada e levada para outro local. A teoria ganha força quando 2 homens contatam a polícia, alegando que, na noite do desaparecimento, viram o mesmo carro cor de creme estacionado na beira da estrada, a cerca de 20 quilômetros de Isojoki. As autoridades lançam uma caça ao suposto carro cor de creme, mas a busca revela-se infrutífera. Os avistamentos são amplamente divulgados pelos mídias e pelos jornais, mas o proprietário do veículo nunca se apresenta às autoridades. Em 22 de julho, a busca atinge um novo ponto de virada. 2 catadoras de lixo descobrem a bicicleta de Auli submersa no pântano de Lelulaxo, a menos de 1 quilômetro a sudeste de onde a jovem foi vista pela última vez.
tinha sido vista pela última vez. Um arrepio percorre os investigadores ao perceberem que os pneus haviam sido removidos numa tentativa macabra de afundar a bicicleta no pântano. Para além disso, o pântano já havia sido revistado na semana do desaparecimento. Para os investigadores, o responsável pelo crime estava tentando eliminar provas, a esconder um objeto incriminatório num local que a polícia não voltaria a investigar. A ideia, engenhosa, falha, contudo, em alcançar o seu objetivo. A polícia rapidamente constata que a bicicleta se encontra em boas condições, descartando a hipótese de atropelamento. A nova descoberta traz consigo novas testemunhas. Um agricultor afirma ter visto um carro cor de creme com 2 homens no interior, e uma mulher alega ter ouvido uma discussão na região do pântano. Munidos destas novas informações, o chefe de polícia do município de Courtane lidera uma busca na fronteira do pântano de Letimaque e Courtane, ao redor do lago Caranca. O lago é igualmente vasculhado, na esperança de encontrar o corpo de Auli, mas a busca termina sem sucesso. As buscas prolongam-se por quase um mês, até que um morador de Isojoki encontra o sapato direito de Auli, juntamente com uma das suas meias. Um pormenor macabro prende a atenção dos investigadores. Algumas semanas antes, mudas de árvores haviam sido plantadas no local onde o sapato foi encontrado. Uma vez mais, o criminoso parecia estar a livrar-se das provas de forma gradual, em locais já percorridos pela polícia. As dúvidas sobre o destino de Auli Kilikitsari persistem até outubro de 1953, quando um pacote é encontrado pela polícia dentro da área de buscas. No seu interior, os investigadores descobrem um sapato esquerdo feminino e um cachecol, juntamente com uma meia masculina. Os artigos são identificados como pertencentes a Auli, com a exceção da meia masculina. O cachecol apresenta marcas que se assemelham a mordidas, sugerindo que Auli poderá ter sido amordaçada com seu próprio artigo. No dia seguinte à descoberta, um voluntário que participava nas buscas encontra um grande galho seco de pinheiro ao centro de uma cova com pouco mais de 20 centímetros na área pantanosa de Isojoki. O achado, estranho, é reportado às autoridades. Uma multidão reúne-se em torno do galho para o erguer. Uma vaga de odor nauseabundo, a putrefação da morte invade o ar. O solo é escavado e, sob os galhos, a verdade emerge do silêncio da terra. O corpo de Auli Kilikitsari. O sobretudo da jovem está enrolado na sua cabeça e ombros. A parte inferior do seu corpo está despida e um dos seus seios exposto. Devido ao avançado estado de decomposição, os dedos das mãos haviam caído, impedindo os especialistas de determinar se Auli havia ou não lutado contra seu agressor. O legista, Untuotila, revela que Auli foi atingida na cabeça com um objeto pesado após a sua morte. O seu rosto, nariz e ossos da face estão fraturados, indicando que a arma do crime poderá ter sido uma pedra. Não existem sinais de agressões sexuais, mas a possibilidade não é descartada devido ao avançado estado de decomposição. A polícia teoriza que Auli poderá ter sido enterrada após o término das buscas na área que havia sido utilizada para a plantação de árvores, e nenhum dos agricultores se recordava de ter visto aquela cova. A ponta afiada do galho de pinheiro parecia ter sido enfiada propositadamente no estômago do corpo. O funeral de Auli Kilikitsari realiza-se no final de outubro de 1953. Mais de 25 mil pessoas, incluindo o presidente da Finlândia, prestam homenagem à jovem. Após o funeral, mais de 1.000 pessoas são interrogadas, mas os investigadores não conseguem identificar qualquer suspeito com uma ligação real ao homicídio. O caso acaba por ser arquivado, a memória de Auli a esvanecer-se no tempo. Enquanto o assassinato de Auli permanece por resolver, a sul da Lapônia, na cidade de Kemi, um novo homicídio atrai a atenção do povo finlandês. Na noite de 7 de dezembro de 1955, 3 jovens, Maila, Ana-Lisa e Eli Imo, caminham pelo centro da cidade, observando as montras das lojas. São cerca das 21 horas, quando Maila convida as amigas a regressarem a casa, pois o frio é intenso.
Mayla e Ellie seguem juntas para o mesmo lado, enquanto Annalisa segue sozinha para casa. Num determinado momento, Ellie separa-se das amigas e segue o seu caminho. Seria a última vez que a jovem seria vista com vida. Na manhã seguinte, um estudante que seguia o mesmo percurso de Ellie encontra o seu corpo junto à estrada, a menos de 40 metros de sua casa. O cenário é brutal. O assassino atacou Ellie com uma faca, desferindo vários golpes no lado direito do seu pescoço. A neve que cobria o corpo sugeria que o assassino tentara escondê-lo após o crime. Apesar da frequência do percurso, ninguém havia visto o corpo na escuridão da noite. A autópsia não revelou sinais de agressão sexual, tornando o motivo do crime desconhecido. A investigação mergulha no passado da jovem. Ellie era uma rapariga normal da sua vila, gostada de festas e de dançar. No dia anterior ao crime, a jovem havia viajado até a vila de Lautiosaari, onde participava numa pequena festa antecipada na Karelian Society House. Naquela noite, Ellie dançara com vários homens, mas nenhum deles parecia suspeito. No local do crime, a polícia encontra pegadas de botas de esqui e rastros de bicicleta. Junto ao corpo, uma faca Morakniv, comum no norte da Finlândia, onde é utilizada em campings. A faca não apresentava vestígios de ter sido utilizada no crime, mas a sua presença no local era estranha. Mais de 60 pessoas foram interrogadas no primeiro dia, incluindo Mayla e Annalisa, que foram rapidamente descartadas como suspeitas. Os investigadores começam a teorizar que o criminoso poderá ser um lunático ou um assassino contratado por vingança, uma vez que o pai de Ellie havia trabalhado como polícia e um ex-presidiário poderia ter usado a filha como forma de vingança. A teoria, no entanto, perde força, levando a investigação a um beco sem saída. O caso é arquivado, juntando-se à crescente lista de crimes sem solução. 4 anos depois, os horrores de novos assassinatos dariam origem à primeira ligação entre os dois casos. Em 18 de julho de 1959, Rita Aulik Pakkanen, funcionária de escritório de 23 anos, e a sua amiga Amy Maria Nissonen, estudante de enfermagem de 21 anos, decidem passar umas férias juntas. Partem de Jyväskylä, cada uma na sua bicicleta, com chapéus feitos à mão. A primeira parada é nas cidades de Savônia e Carélia do Norte. As jovens enviam um postal para suas famílias, informando sobre a viagem e comunicando a sua intenção de parar na cidade de Varkaus, na província de Savônia do Norte, e de regressar a casa no dia 30 de julho de 1959. Mais tarde, descobre-se que no dia 26 de julho, as amigas se hospedaram em uma casa de hóspedes em Polviljarvi. Os seus planos para o dia seguinte eram visitar a zona de campamento de Tulilahti em Heinävesi, a cerca de 60 quilômetros de distância, uma viagem que demoraria a manhã inteira. A partir deste ponto, a informação torna-se escassa e incerta. As jovens não regressaram a casa no final de julho, gerando grande preocupação entre seus familiares, que procuraram a ajuda das autoridades. As buscas são iniciadas imediatamente, mas as únicas informações disponíveis provêm da noite que passaram na casa de hóspedes em Polviljarvi. O último avistamento das jovens é, portanto, situado entre os dias 26 e 27 de julho. As estradas rurais a sul de Polviljarvi e a oeste até Pieksämäki são meticulosamente percorridas pela polícia, por voluntários e por membros das famílias de Amy e Rita. O exército e a força aérea juntam-se aos esforços, com um avião a sobrevoar a área de busca. Mas, infelizmente, nenhum sinal ou pista revela o paradeiro das jovens. A força policial interroga mais de 1000 pessoas ao longo da investigação e prende mais de uma dezena de suspeitos. Perante a ausência de informações relevantes, a polícia recorre a interrogatórios rigorosos, procurando esgotar mentalmente os suspeitos na esperança de obter alguma confissão. Contudo, nenhum dos interrogados revela qualquer informação útil. A pressão midiática atinge níveis alarmantes, com jornalistas presos ou ameaçados de prisão por tentar obter informações em primeira mão. A sede por notícias leva os jornalistas a esgueirar-se pelas investigações, seguindo a polícia para todo lado.
A situação persiste até 10 de agosto, quando 2 jovens de 20 e poucos anos, Reiko e Keijo, contactam as autoridades para informar que haviam conhecido as raparigas. Segundo seu relato, a dupla conheceu as jovens na entrada da zona de campismo de Tulilarte, onde viram um homem num ciclomotor da marca Solifer a segui-las até a primeira entrada da área. Os jovens conhecedores da região afirmam que o homem era completamente desconhecido. Nada, contudo, os fez suspeitar de intenções nefastas. O interesse nas jovens levou Reiko e Keijo a embarcar numa pequena embarcação para as procurar ao longo do lago que circunda Tulilarte. Acabariam por encontrar Eine e Rita acampadas junto ao lago, com as suas tendas já montadas. Keijo e Reiko atracaram a cerca de 50 metros da costa e aproximaram-se das raparigas. Uma tentativa de flerte foi rapidamente rejeitada e, após algumas horas, os jovens abandonaram o local. Aquela seria a última vez que Eine e Rita seriam vistas com vida. Agora, com o conhecimento da área de campismo, a polícia dirige-se ao local indicado pelos jovens e encontra vestígios de que elas estiveram ali. Contudo, antes que a investigação se intensifique, 3 jovens garotas contactam as autoridades para reportar um ataque no acampamento entre o lago Polvijarvi e Jua. Segundo as jovens, o agressor tentara forçar a entrada na tenda, mas uma delas conseguiu fechar o fecho. Os gritos de socorro afugentaram o invasor. O incidente havia ocorrido 2 dias antes dos acontecimentos em Tulilarte, levando a polícia a concluir que poderia tratar-se do mesmo criminoso. As buscas prosseguem durante o mês de agosto, até que um jovem recruta do exército a participar nas buscas encontra os restos mortais numa cova rasa. Os corpos haviam sido cobertos com as suas roupas e a cova camuflada com galhos de árvores grandes e outros mais pequenos cortados com uma faca. Rita Pakanen foi assassinada com um objeto pesado na cabeça e Eine Nissonen foi brutalmente esfaqueada no peito. Os seus pertences haviam sido roubados e escondidos na área circundante. No momento da descoberta, o rosto de Eine estava coberto por um casaco preto e outras peças de roupa estavam empilhadas sobre os corpos. Rita Pakanen estava despida, mas sem sinais de violência sexual. Os investigadores concluem que a jovem estava nua durante o ataque e que não havia sido despida pelo criminoso. A cova, assustadoramente, encontrava-se a apenas 215 metros do local do acampamento que Keijo e Reiki haviam indicado à polícia. As suas malas de viagem são encontradas vazias, assim como a sua tenda. A polícia começa a acreditar que o criminoso roubou as raparigas e as assassinou para eliminar as testemunhas. No entanto, a tenda estava cortada com uma faca e as varas de suporte haviam sido levadas pelo criminoso. A base da tenda também não foi encontrada, sugerindo que o assassino a teria levado para se livrar de evidências. Perto do local é encontrada uma pá de ferro, escondida sobre um monte de musgo, que havia sido roubada de uma quinta a cerca de 1 quilômetro de distância e que foi utilizada para cavar a cova das jovens. As 2 cestas de vime que as jovens traziam consigo também foram encontradas na região. O caso toma um rumo ainda mais macabro, quando a 4 de setembro de 1959, as bicicletas de Eine e Rita são encontradas na parte mais profunda do lago Kermajarvi, a cerca de 130 metros do acampamento. O ar dos pneus havia sido retirado para que afundassem até o fundo. Todos os proprietários de barcos ancorados em Tulilarte são investigados e inocentados. O relógio de Rita também é encontrado danificado. A polícia procura pela câmera que Rita levava consigo, mas sem sucesso. Novas pessoas são presas e interrogadas, incluindo os 3 irmãos, Reino, Lauri e Martin, que viviam na quinta de onde a pá foi roubada. O coveiro Fernando, o carpinteiro Teuvo e os próprios Keijo e Reiki. Todos apresentam álibis e são libertados. A polícia encontra uma testemunha que afirma ter visto o homem do ciclomotor a seguir Eine e Rita. A investigação concentra-se agora neste suspeito desconhecido.
Um comunicado é divulgado apelando a que qualquer pessoa que tenha visto um homem entre os 30 e os 40 anos a conduzir um ciclomotor na zona se apresente à polícia. O homem estaria usando uma jaqueta de couro castanho, tinha cabelos escuros e conduzia um ciclomotor azul. Após vários dias de buscas, a polícia anuncia a prisão de Erik Runar Holmstrom, de 36 anos, em sua casa em Munsala, juntamente com um ciclomotor azul. Segundo a polícia, o número de testemunhas que alegavam ter visto Erik era suficiente para que fosse considerado um forte suspeito. Na sua casa foi encontrada uma faca que combinava com as marcas deixadas nos galhos encontrados na cova de Anne e Rita. Ao ser levado ao local do crime, Erik apresentou fortes sinais de nervosismo. Inicialmente, confessou ter observado as raparigas na companhia de 2 outros rapazes, indicando que estava vigiando Anne e Rita durante as horas que passaram junto a Reiko e Keijo. Contudo, Erik disse ter depois continuado sua viagem em direção a Varkaus. Uma pistola também foi encontrada em sua posse, com o mecanismo de segurança desativado, sugerindo que Erik poderia ter usado a arma recentemente. Erik possuía um longo cadastro policial por suspeita de roubo na zona de Vaza e já havia sido condenado por assaltos seguidos de roubo, bem como por agressão contra uma mulher. Na casa de Erik foram encontradas roupas íntimas femininas e revistas pornográficas sobre enfermeiras, além de um manual para ciclomotor. Os investigadores, porém, percebem algumas inconsistências no perfil do assassino. Erik era baixo e o seu porte físico não parecia ser suficiente para manipular os corpos daquela forma. Além disso, o assassino deveria conhecer bem a região, e Erik era natural do oeste da Finlândia, desconhecendo praticamente a região. Apesar das dúvidas, Erik é acusado do duplo assassinato. Ele, contudo, alegava estar em paz, pois o espírito de Anne e Rita não pesava sobre a sua consciência. A promotoria percebe que as provas são circunstanciais, sem evidências forenses que liguem Erik aos crimes. Em julho de 1960, os chapéus de Anne e Rita e alguns outros pertences desaparecidos são encontrados numa estrada entre Einavesi e Varkaus. A descoberta leva os investigadores a teorizar que os chapéus haviam sido descartados por Erik quando regressava a Varkaus após os assassinatos. A defesa argumenta que os chapéus estavam em ótimo estado de conservação, o que tornava impossível que tivessem estado ao relento durante quase um ano. O verdadeiro assassino, argumentam, terá deixado os pertences no local na primavera de 1960. Com o tempo, são encontradas mais peças de roupa íntima, apontando inequivocamente para a inocência de Erik Runar Holmstrom. O verdadeiro assassino, concluem, estaria a brincar com a polícia. Ao mesmo tempo, a justiça, confrontada com a fragilidade do caso, passa a considerar Erik como um potencial suspeito no assassinato de Auli Kilikisari, ocorrido em 1953. Para os investigadores, Erik poderia muito bem ter sido responsável por esse crime. No entanto, os registros dos seus advogados revelam que Erik cumpria a pena por roubo na prisão de Åkeroys no momento do desaparecimento de Auli, a quase 300 quilômetros do local. Enquanto Erik Runar Holmstrom enfrentava as suspeitas que sobre ele recaíam, um novo caso de assassinatos começava a ocupar as manchetes. Um crime que, tal como os eventos de Tulilakti, ocorria às margens de um lago e que, pela primeira vez, trazia para o centro da narrativa o nome de Hans Assmann. Na manhã de 6 de junho de 1960, o carpinteiro Esko Oiva Johansson contacta a polícia após descobrir um cenário horripilante nas margens do lago Bodom, em Espoo. Os cadáveres de 3 adolescentes, Maila Irmeli Bjorklund e Anja Tulikimäki, ambas de 15 anos, e Seppo Antero Boisman, de 18 anos. Nils Wilhelm Gustafsson, também de 18 anos, sobreviveu ao ataque. Ainda no hospital, o sobrevivente, ao recuperar a consciência, é interrogado sobre o que aconteceu. Nils, no entanto, recorda-se apenas de uma figura sobrenatural com olhos vermelhos. Os médicos atribuem o seu relato confuso ao choque sofrido, onde o cérebro tentava camuflar o trauma.
Perante a amnésia do sobrevivente, os investigadores são forçados a montar o quebra-cabeças sozinhos. Ao analisar a cena do crime, percebem que os jovens se encontravam no interior da tenda quando o assassino a cortou de fora para dentro. Mayla Irmeli Bjorklund foi encontrada do lado de fora da tenda, seminua e brutalmente esfaqueada, mas não violentada sexualmente. Na busca por testemunhas, os investigadores encontram um grupo de observadores de aves que dizem ter visto um homem loiro a sair da tenda. A polícia, seguindo esta pista, inicia uma série de detenções. O primeiro suspeito é Carl Valdemar Gillstrom, conhecido por seus problemas com campistas nas margens do lago. A sua instabilidade mental, no entanto, tornava-o num suspeito pouco credível. Durante o interrogatório, Carl confessa os crimes, mas a sua confissão não soa convincente. A sua esposa confirma que ele estava em casa na noite do crime. Após analisar outros suspeitos, os investigadores deparam-se com um nome intrigante, um nome que viria a unir todos os casos: Hans Assmann, com 40 e poucos anos. Segundo as investigações, na noite dos crimes, Hans deu entrada no hospital cirúrgico de Helsínquia. O médico que o atendeu percebeu que suas unhas estavam sujas e que possuía manchas de sangue nas roupas. Os funcionários do hospital contactaram a polícia para reportar suas suspeitas, mas Hans acaba por ser removido da lista de suspeitos. A polícia acreditava que o principal criminoso seria o único sobrevivente da tragédia, Niels Wilhelm Gustafsson. Curiosamente, o laboratório criminal analisou os sapatos encontrados a Niels e neles foram encontrados vestígios de sangue de todas as vítimas, exceto do próprio jovem. Segundo os especialistas, a presença de ADN de Niels na tenda era diminuta comparada com a das vítimas. Os investigadores e peritos partilhavam a crença de que Niels Wilhelm Gustafsson teria assassinado os 3 jovens por ciúmes e raiva. A teoria era reforçada pelo fato de sua amiga e namorada Mayla Irmeli ter sido a vítima mais violentamente atacada. Uma testemunha que se encontrava perto do acampamento na noite de 5 de junho afirmou ter ouvido os 2 rapazes a discutir e que Niels parecia estar embriagado. O promotor da cidade de Espoo acreditava nesta versão e ponderava condenar Niels à prisão perpétua. A advogada de Niels, Rita Lepinimi, argumentou que o sangue do seu cliente estava em excesso dentro da tenda e que, caso tivesse ocorrido uma luta entre Niels e Seppo, a fratura na mandíbula do jovem não lhe teria permitido cometer aqueles atos com tamanha violência. Apesar das dúvidas, a promotoria faz de tudo para condenar Niels. Em 2004, 44 anos depois do crime, Niels é formalmente acusado. Em 4 de agosto de 2005, Niels é levado a julgamento. A defesa argumenta que o crime só poderia ter sido obra de um ou mais forasteiros e que seria impossível para Niels matar 3 pessoas naquelas condições. Em outubro de 2005, Niels é ilibado de todas as acusações. O Estado da Finlândia é obrigado a pagar uma avultada indenização a Niels pelo sofrimento mental que este atravessou ao longo dos anos. Antes destes acontecimentos, em maio de 1961, o suspeito Erik Runar Holmström volta a ser notícia. Erik havia se suicidado pouco antes de ser levado a julgamento no caso de Aine Nissonen e Rita Pakkanen, bem como no alegado envolvimento na morte de Aulikki Liikkisaari em 1953. A promotoria conclui que o seu suicídio é um fator predominante no seu crime bárbaro ocorrido no acampamento de Tulilahti. Dos 4 casos de assassinatos brutais que haviam acontecido em toda a Finlândia nos últimos 6 anos, a justiça considera que um foi encerrado. A atenção do público finlandês recai no minorável sobre outra história de homicídio que marcaria a década de 60 no país. Todos na cidade de Turku conheciam Sirkka-Liisa Valjos, uma vendedora de rifas de 34 anos. A mulher era conhecida por vender a sorte aos cidadãos locais e por ser vista na companhia de homens ricos. Alguns a viam como uma acompanhante de luxo, outros como uma mulher cheia de liberdade e ousadia. Na noite de 22 de julho de 1963, Sirkka-Liisa saiu para jantar num restaurante na rua Erikinkato, em Turku, onde dançou e conheceu vários homens. Por volta da 1h30 da manhã, regressou para o seu apartamento na rua Hauhankato, acompanhada por um homem. Esta seria a última vez que Sirkka-Liisa seria vista com vida. No dia seguinte, às 16 horas, Saara Nieminen, amiga de Sirkka-Liisa, dirigiu-se ao apartamento no 8º andar para fazer uma limpeza geral. As duas mantinham um acordo. Saara limpava a casa de Sirkka-Liisa em troca de uma remuneração.
A confiança entre as duas era genuína e Saara possuía uma cópia da chave do apartamento. Algo, no entanto, parecia estranho já no corredor do apartamento. Sobre o tapete da entrada, Saara avistou correspondência espalhada, que identificou como sendo o recibo de renda de Circalisa. Ao entrar, Saara chamou para a amiga, mas o silêncio foi a única resposta. O silêncio, aterrorizante, conduziu Saara por um rastro de sangue até o chão do quarto principal. Lá jazia Circalisa Valjos, nua e com o fio do candeeiro enrolado no pescoço. O horror da cena invade Saara, que, desesperada, contacta a polícia. O apartamento é isolado e a perícia forense revela que uma luta brutal ocorreu entre Circalisa e o seu assassino. Fragmentos de vidro são encontrados na almofada da vítima e uma garrafa parcialmente quebrada repousa sobre o parapeito da janela. Junto à cama, uma cômoda tombada e, no chão, o telefone e o despertador. Os ferimentos concentram-se na têmpora direita de Circalisa, mas um corte profundo na orelha direita, com cerca de 7 centímetros, atrai a atenção dos legistas. As roupas da vítima estão espalhadas pelo quarto e, junto a elas, uma pequena quantia de dinheiro. A hipótese de roubo seguido de assassinato é descartada. Inicialmente, as autoridades teorizam que Circalisa terá recebido seu visitante e, em algum momento, a situação terá escalado para violência. A teoria causa indignação na cidade de Turku, onde a polícia parece interessada em retratar a vítima como uma prostituta. Na cozinha, são encontrados 2 copos vazios que haviam sido usados para beber vinho. A polícia investiga o passado de Circalisa e descobre que 3 semanas antes ela havia sido agredida por um marinheiro alemão por não o ter deixado entrar no seu apartamento. No entanto, novas informações trazem uma perspectiva ainda mais macabra. A vítima foi vista regressar à casa com um homem na noite em que foi morta. A polícia finlandesa não negligencia a meticulosidade do assassino. No cinzeiro, uma quantidade de cinza superior à esperada, um sinal de que o criminoso tentou recolher as suas pontas de cigarro. Na banheira, vestígios de água avermelhada, insinuando uma tentativa de limpeza. No lençol da cama, um corte de 10 por 15 centímetros, feito para remover evidências. Os investigadores acreditam que o corte poderá ter sido feito para recolher sêmen ou para estancar alguma ferida, utilizando o pedaço de lençol como um torniquete. A garrafa partida, concluem, terá sido utilizada por Circalisa e não pelo criminoso. Apesar da meticulosidade, o assassino demonstra em determinados momentos negligência, deixando impressões digitais e uma marca de palma no parapeito da janela. Marcas de sangue são encontradas na porta do elevador do 8º andar e uma impressão ensanguentada no corrimão dos pisos inferiores. Junto ao corpo de Circalisa é encontrada uma pegada masculina descalça e ensanguentada, confirmando que o crime ocorreu durante um ato sexual. Uma vizinha do andar inferior relata ter ouvido ruídos no apartamento de Circalisa por volta das 3 da manhã, durante cerca de 10 minutos. Outra testemunha do prédio viu um homem no elevador com uma expressão cansada, a tentar esconder a mão sobre a axila. O homem teria entre 27 e 30 anos, seria alto, com pelo menos 1,80, com cabelos grossos no topo e lisos ao longo do rosto. Vestia um fato escuro e uma t-shirt branca. Circa e o homem apanharam um táxi. O taxista, Einari, descreve o homem como tendo um forte sotaque estrangeiro, possivelmente alemão ou holandês. As testemunhas no restaurante concordam com a descrição do suspeito, acrescentando que este aparentava ser um marinheiro alemão e tinha uma postura infantil. Apesar dos relatos, a descrição do suspeito torna-se confusa e contraditória. Alguns dizem que ele usava um fato castanho, enquanto outros o descrevem com uma jaqueta xadrez gris e preta e calças escuras. Perante a discrepância dos depoimentos, os investigadores começam a acreditar que Circalisa poderá ter dançado com mais de um homem durante a noite. Para complicar a investigação, mais de 30 navios estavam atracados no porto de Turku, o que significava a presença de muitos marinheiros na cidade.
Dos 30 navios, apenas 17 são considerados relevantes. Dezenas de marinheiros e capitães são interrogados, mas, no final de agosto, apenas 4 foram exaustivamente investigados. A aparência física e a pegada encontrada na cena do crime não coincidiam na maioria dos casos. Muitos suspeitos em potencial são libertados devido à falta de provas físicas. A investigação estagna. A polícia tem muita informação, mas nada de palpável em mãos. A contradição das testemunhas dificulta o trabalho dos investigadores, que começam a suspeitar que o assassino esteja a mentir sobre a sua profissão. É nesta fase da investigação que o nome de Hans Assmann volta a atrair a atenção da polícia finlandesa. Hans Assmann é conhecido na cidade de Turku pelo seu alcoolismo e comportamento agressivo. Algumas testemunhas relatam tê-lo visto a conversar com Sirkka-Liisa em alguns restaurantes locais durante aquela semana. Os investigadores sentem-se motivados a interrogá-lo, especialmente porque o seu nome está associado ao massacre do Lago Bodom. Hans é levado a interrogatório em 30 de outubro de 1963. Afirma estar de passagem pela região e hospedado em uma casa de hóspedes com a sua esposa. O seu anfitrião testemunha, confirma a versão de Hans, afirmando que no dia do crime ele assistiu à televisão e, no dia seguinte, manteve a sua rotina habitual. O carro de Hans permaneceu sob a janela do quarto do anfitrião, que garante que teria acordado se o hóspede tivesse saído durante a noite. Hans nega ter conhecido Sirkka-Liisa e afirma que a única mulher que conheceu na cidade foi a anfitriã. Perante os álibis, Hans é desconsiderado como suspeito, e o caso de Sirkka-Liisa, tal como os outros, é arquivado. A história de Hans, no entanto, adquire um novo significado com o passar dos anos. Escritores e investigadores independentes apontam Hans como provável responsável pela série de homicídios que assolaram a Finlândia entre 1953 a 1963. No seu leito de morte, Hans revela detalhes da sua vida a Matti Paloaro, um antigo comissário da Polícia Criminal da Finlândia, encarregando-o de investigar o seu passado. Matti, acompanhado por Jorma Palo, uma testemunha importante da presença de Hans na Finlândia durante os anos dos homicídios, descobre a perturbadora verdade. Hans Assmann nasceu na Alemanha 9 de dezembro de 1923. O seu pai, Adolf Assmann, filho de Heinrich Assmann, um empresário que perdeu tudo durante a Primeira Guerra Mundial, juntou-se ao Partido Nazista. Ao completar 18 anos, Hans alistou-se na SS e foi enviado ao campo de concentração de Auschwitz. Horrorizado com a violência e a utilização de drogas, Hans desenvolve compaixão por uma prisioneira judia. Quando seu relacionamento é descoberto, é enviado para a Frente Oriental, sendo capturado pelos soviéticos e enviado para um campo de prisioneiros. Em 1946, Hans aceita colaborar com os soviéticos e é enviado para Moscou, onde recebe treinamento e aprende russo, finlandês, inglês e sueco. No outono de 1950, é enviado para a Finlândia, onde conhece Vieno Mirjan Tapio, com quem se casa. A missão era que Hans se tornasse um cidadão finlandês, pois a sua tarefa no país demoraria anos. Em julho de 1952, Hans chega a Helsinki. Contacta um motorista chamado Antti e inicia sua enigmática jornada. Em 17 de maio de 1953, Hans e Vieno visitam os pais da mulher em Kauhajok, acompanhados por Antti. Durante a tarde, Hans sai com o motorista, alegando ter de terminar um trabalho de pintura. Vieno percebe que Hans regressa sem uma meia e os seus sapatos parecem encharcados. No dia seguinte, surge a notícia do desaparecimento de Auli Kilikki-Sare. Dias depois, Hans e Antti saem durante a noite, carregando uma pá para o porta-bagagem. Vieno vê um amassado na lateral do carro. Após o casamento com Hans, Vieno descobre a meia encontrada perto do corpo de Auli e, embora receosa, decide ignorar a sua intuição. Em 1955, Vieno descobre o assassinato de Eli Maria Imo, em Kemi, suspeita das viagens de Hans para a região. Em 1959, Hans é proposto para um trabalho em uma igreja na Savônia do Sul, perto de Ainevese. No verão desse ano, o acampamento de Tulilahti é palco do desaparecimento de Eini Nuisone e Rita Pakkanen. Vieno desconfia de Hans, mas permanece em silêncio. Em 1960, o horror atinge o Lago Bodom, em Espoo.
Hans é internado em um hospital em Helsinki, tornando-se suspeito do crime. O médico Jorma Palo compartilha sua suspeita com a polícia, mas é ignorado. Hans corta o cabelo, alterando a sua aparência, e é libertado. O contato com a KGB é finalizado, e em julho de 1963, Hans e Vieno estão de férias na Finlândia. Jorma Palo depara-se com o carro diante, e nos dias seguintes descobre o assassinato de Sirka-Liisa Valjus em Turku. Testemunhas viram Hans a conversar com a vítima. Ele é interrogado, mas libertado. Vieno encontra um bilhete do restaurante onde Sirka-Liisa foi vista com Hans. Em 1964, o casal retorna para a Suécia. Ante, o motorista, é encontrado afogado em 1969 e o casal se divorcia em 1970. Matti Paloaro investiga o caso, entrevistando Hans em 1997, no seu leito de morte. Hans confessa ter conhecido Lee Harvey Oswald em Helsinki em 1959 e ter ajudado a atravessar a fronteira soviética. Em 1998, Hans Assmann morre aos 75 anos, deixando para trás um rastro de enigmas. Vieno acredita na sua culpa. Os 5 casos, de 1953 a 1963, permanecem sem solução. Um legado de horror e mistério.